crianças, tudo bom? Bem, hoje nossa aula vai funcionar de uma maneira um pouco diferente do que a gente está habituado. Ao invés de me ver, vocês irão apenas me ouvir. Então, me chamo Bianca Salomão e essa é a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Nós iremos iniciar a segunda unidade do nosso livro e o tema dessa unidade é Encurtando Distâncias. Pela temática, a gente começa a perceber, pelas fotos que tem nessa página da temática, é a página 26. Nós iremos falar sobre o gênero carta. E, ao falar sobre o gênero carta e encurtar a distância, a gente vai verificar como as cartas funcionam, quais suas características, dentre outros assuntos que nós iremos estudar nesta unidade. Tudo bem? Então, vamos começar na página 28, vendo que as palavras aproximam. Bem, lá no final do século XX, quando o celular e a internet ainda não eram tão acessíveis, a maioria das pessoas se comunicavam usando cartas. Ao falarmos que as palavras aproximam, a gente começa a perceber que as cartas elas têm o intuito de justamente aproximar as pessoas, trazer uma mais para perto da outra, dando informações. Então, até o final do século XX, a gente não tinha o celular e a internet. Então, a gente utilizava a carta para acessar as pessoas. Então, esse era o meio de encurtar, essa distância, dando essa comunicação. Não tinha internet, não tinha como enviar uma foto, enviar um WhatsApp. Então, eles utilizavam as cartas. Mas o que a gente precisa entender aqui é que esse gênero carta ele vai ter alguns critérios a serem escritos, como no poema que nós já estudamos. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês é se vocês já leram ou já escreveram alguma carta. E a outra é se você já viu alguém lendo uma carta. A gente perdeu um pouco esse hábito, mas a gente vai entender como funciona esse gênero. Eu vou ler para vocês aqui uma carta que foi escrita para esse material e a gente vai entender como funciona. Tamandaré, 15 de dezembro de 2018. Querida vovó, tudo bem? As férias estão correndo bem, a praia é ótima, faz muito sol, então passamos o tempo todo no mar. Pena que aqui não há internet nem telefone, por isso estou enviando esta carta. Eu e Gabriele estamos esperando a senhora no próximo final de semana. Tenho saudades das histórias do vovô. Com a senhora, a praia vai ser ainda mais animada e legal. Ah, vovó, mal posso esperar para estarmos juntos. Esperamos ansiosamente a sua chegada. Sentimos muita saudade. Um grande beijo, Patrícia. Então, olha lá, a Patrícia estava em um local que não tinha internet e ela acabou utilizando a carta justamente para se comunicar com a avó que não estava no mesmo local que ela. Se a gente volta para essa estrutura da carta, a gente percebe que Tamandaré é o local de onde ela escreveu. 15 de dezembro de 2018 é a data em que ela escreveu a carta. Então, a gente sempre começa a carta colocando o local de onde ela está sendo escrita, a data de onde ela está sendo enviada, a data em que ela está sendo escrita, uma saudação, querida vovó, tudo bem? E ao final da nossa comunicação, uma saudação de despedida, uma despedida da carta que foi grafada por esperamos a sua chegada, sentimos muita saudade, um grande beijo, Patrícia. Então, Patrícia é aquela que enviou a carta. Então, ela assina ao final da carta, para que a pessoa saiba justamente quem está enviando essa carta. Bem, o texto que a gente acabou de ler é uma carta pessoal. Então, ela é uma mensagem que ela pode ser escrita à mão ou digitada. É um texto escrito por alguém, ou seja, o destinatário, com o objetivo de estabelecer um contato com alguém. O que a gente precisa entender é que a gente tem um destinatário, que é aquele que vai receber, e a gente tem o remetente, que é aquele que envia. Bem, nós vamos para o nosso jogo rápido. O que é o jogo rápido? Jogo rápido é quando a gente vai relembrar aquilo que a gente acabou de ver para saber se nós estamos conseguindo entender as informações. Então, vamos completar o quadro a seguir com algumas informações relacionadas à carta que a gente acabou de ler. São 4 perguntinhas. A primeira, quem escreveu a carta? A segunda é quem recebeu a carta. A terceira, que quando a carta foi escrita, e a quarta, onde a carta foi escrita. Essas perguntas elas estão lá no texto, basta a gente perceber as respostas. A segunda é que a carta
Lida, ela apresenta a saudação. Lembra que eu falei? A saudação inicial e a despedida. Qual é o trecho que foi feita a saudação inicial? Você vai copiar. E a B, você vai copiar em que parte foi feita a despedida. A terceira questão pergunta por que a Patrícia resolveu escrever uma carta para a avó. Então, ela escreveu por quê? Qual foi o objetivo? Quando que ela decidiu escrever essa carta? A quarta questão diz assim, como Patrícia, você também consideraria um ponto negativo não ter sinal de internet e telefone em um local de lazer? Você acha que é negativo ou você acha que você curtiria bem mais se não tivesse a internet? Essa resposta é pessoal. A quinta questão, você vai reler um trecho da carta que diz assim: eu e Gabriele estamos esperando a senhora no próximo fim de semana. Tenho saudades das histórias do vovô. E vai responder: Patrícia não diz quem é Gabriele, mas considerando o contexto apresentado, quem você imagina que é a Gabriele? Você imagina que ela é o quê? Uma prima, uma irmã? Pelo contexto, o que você imagina? E quando a Patrícia diz sentimos muito a saudade, por que ela usa o verbo sentimos no plural? Lembra que nós estudamos o plural e o singular nas concordâncias? Por que ela utiliza então o plural? Vamos comentar essa resposta. E a sexta questão pede para que a gente recorte o material de apoio. Lá no final do nosso livro vai ter alguns materiais de apoio. Tem um que é referente a esta página 30, que é uma imagem que você vai recortar. Essa imagem ela é um quebra-cabeças. Então você vai embaralhar e vai formar essa peça, vai visualizar essa imagem. Tudo bem? Então a gente vai entender qual a relação dessa imagem com o texto. Em seguida, a gente vem para ver mais emoções nas palavras. A gente acabou de ler uma carta cheia de carinho e saudade que uma neta escreveu para a avó em 2018, certo? Agora a gente vai ler uma carta um pouquinho diferente, pois ela se trata de uma correspondência entre o escritor Machado de Assis e a sua esposa Carolina. Então vamos observar mais uma vez como há a expressão de sentimento e emoção nas palavras. Então, olha lá o que eu acabei de falar para vocês. Lembra? Começa com o local, Rio de Janeiro, e a data, 2 de março de 1869. Minha querida Carolina. Então, olha, Carolina está recebendo a carta. Ela, nesse caso, é o destinatário. Minha querida Carolina, recebi ontem 2 cartas tuas, depois de 2 dias de espera. Calcula o prazer que tive, como as li e beijei. A minha tristeza converteu-se em súbita alegria. Eu estava tão aflito por ter notícias tuas que saí do diário há 1 hora para ir à casa e, com efeito, encontrei as 2 cartas. Uma das quais deveria ter vindo antes, mas que, sem dúvida, por causa do correio, foi demorada. Também ontem deves ter recebido 2 cartas minhas. Uma delas foi a que foi escrita no sábado. Levei-a no domingo às 8 horas ao correio, sem lembrar-me, perdoe-me, que domingo a barca sai às 6 da manhã. Às 4 horas levei uma outra carta, e ambas devem ter seguido ontem na barca das 2 horas da tarde. Deste modo, não fui eu só quem sofreu com demora de cartas. Sábado é o dia da minha ida. Faltam poucos dias e está tão longe. Mas fazer o quê? A resignação é necessária para quem está à porta do paraíso. Não afrontemos o destino que é tão bondoso conosco. Escreve-me e crê no coração do teu Machadinho. Então, olha lá. Quando a gente percebe que o Machado está escrevendo uma carta à esposa, ela já não é mais uma carta com palavras simples. Tanto que ao lado vai ter um glossário, né, explicando para a gente o que é converteu-se, o que é súbita, o que é diário, o que é resignação e o que é afrontemos. Então, por ser um escritor, ele utiliza umas palavras mais rebuscadas. Então, a gente precisa de um glossário para entender. Aí a gente vem então para o jogo rápido, para a gente saber se a gente vai conseguir interpretar esse texto a partir das informações que a gente já obteve. Qual o local e a data que a carta foi enviada? Qual é a saudação inicial? Qual é o destinatário? Qual é o remetente? Lembrando que destinatário é aquele que recebe e remetente é aquele que envia. Qual o assunto da carta?
qual é a saudação final da carta e qual é a assinatura que ele utiliza. Já na segunda, ele pergunta que tipo de sentimento existe entre o remetente e a carta destinatária. Então, você vai explicar qual é o sentimento que tem entre o Machado e a Carolina. Ao receber 2 cartas da amada, Machado de Assis ele comenta que a tristeza dele converteu-se em súbita alegria. Então, a gente vai voltar lá no glossário e vai rever o significado dessas palavras destacadas. E a gente, então, vai definir como o escritor passou a se sentir. Tudo bem? Vamos ver o que significa converteu-se em súbita alegria. E na quarta, a gente vai ver que diante dessa possibilidade de voltar para perto da Carolina, o autor ele vai se declarar, né? Sábado é o dia da minha ida, faltam poucos dias e está tão longe. Então, sobre essa informação, a gente vai analisar e marcar V para verdadeiro e F para falso. O dia da volta dele para perto da Carolina está chegando. Isso é verdadeiro ou falso? Ele está ansioso por esse dia. Verdadeiro ou falso? A saudade impede que volte logo. Então, você vai marcar verdadeiro ou falso. Aí depois ele pergunta se é igual ou diferente. As 2 cartas lidas até agora apresentam a mesma estrutura, certo? Você estudou no 3º ano a diferença entre linguagem formal e linguagem informal. Lembra que nós vimos? Linguagem formal. Olá, você está tudo bem? Olá, linguagem formal. Olá, está tudo bem? Linguagem informal. E aí, tudo ok? Então, a gente começa a entender a linguagem formal e informal desde o 3º ano que nós já estudamos. E a pergunta é, nas cartas que a gente leu, esse nível de linguagem, ele é igual ou ele é diferente? Depois a gente vai lá no dicionário. Lembra que nós já aprendemos a usar o dicionário? Mesmo assim, aqui tem as significações. Então, ele diz pra gente, né? O que é coração? Crer no coração. Aí ele dá alguns significados, né? Um diz que é um órgão musculoso, o outro diz que é a parte exterior. E a terceira, o sentido figurado, diz que é um conjunto de sentimentos. Aí a gente vem para algumas perguntinhas. Agora que a gente analisou, né, e leu o que significa esse coração, que ele tem 3 sentidos, no trecho crer no coração, qual foi o sentido que ele utilizou para a palavra coração? Ele quis dizer que era um conjunto de sentimento para ela crer nos sentimentos ou crer em um órgão musculoso. Você vai marcar um X naquele que corresponde. E aí você vai responder se essa interpretação está ligada ao sentido real ou ao sentido figurado do coração. Depois você vai usar essa sua imaginação e criar uma frase com a palavra coração no sentido figurado, assim como Machado também criou. Nós vamos agora ao nosso momento da gramática. Vamos relembrar os sinônimos e antônimos. Lembra que nós já estudamos que sinônimos são palavras que têm sentidos semelhantes e antônimos palavras que têm sentidos opostos. Então, nos meios de comunicação, né, a gente começa a conversar instantaneamente com quem está longe. E ainda que as pessoas apreciem escrever e enviar cartas porque consideram essa forma um contato mais pessoal e significativa, a escrita da carta ela tem um próprio punho que faz o sentimento do escritor. Então, a gente torna as palavras mais palpáveis. Então, sabendo assim, a gente vai ler um e-mail. E esse e-mail, ele diz assim, de drica.drica@leveza.com.br para lana@feliz.com.br. O assunto é visita nas férias. E diz assim, olá, Lana, tudo bom com você? Estou com muita saudade, minha prima, e adoraria muito encontrar você nas próximas férias. Por isso, estou escrevendo este e-mail, para que você pense a respeito dessa possibilidade. Sei que você é muito animada e por isso não vai recusar o meu convite. Assim que você ler este e-mail, confirme se poderá vir ou não. Beijos da prima Dri. E aí a gente, lendo esse e-mail, né, é um gênero textual do meio digital, a gente vai reler alguns termos que a gente destacou ali. Então a gente destacou a palavra apreciaria, oportunidade, entusiasmada, bastante e rejeitar. Esses vocábulos a gente vai substituir por aqueles que estavam grifados, que é muita, adoraria, possibilidade e animada. Então, como você acha que a gente conseguiria completar essas lacunas? Estou com o quê? Muita. Poderia ser sinônimo de bastante, né? Estou com bastante saudade, prima. E o quê?
apreciaria, né, muito encontrar você nas férias. E assim você vai fazer as outras 3 substituições. E eu vou lhe perguntar, esse sentido do texto, ele mudou? A gente vai perceber que não mudou. Por quê? Porque essas palavras são sinônimas. Que são palavras sinônimas? Aquelas que têm significados semelhantes. E elas são representadas praticamente pela mesma ideia. Agora, a gente vai observar que também pode acontecer de você completar as lacunas com palavras a seguir. Então, olha essas outras palavras: desanimada, pouca, destaria, detestaria, aceitar e impossibilidade. Então, a gente vai retornar para essa lacuna aqui e vai tentar completar. Se a gente falasse assim: estou com pouca saudade. Olha lá, pouca e bastante são sinônimos ou são antônimos? São antônimos porque eles são sentidos contrários. Pouco é diferente de muito. Tudo bem? Então a gente vai perceber que essas outras palavras, elas são palavras antônimas. Então palavras antônimas são aquelas que têm significados diferentes. E a gente vai para o jogo rápido. Agora que a gente conheceu as palavras, o que são sinônimas e antônimas, review, porque a gente já tinha estudado no 3º ano, a gente vai ligar essas palavras sinônimas. Então, olha lá, qual o sinônimo de famoso, de seguro, de medroso, de triste, de humilhar, de belo? A gente vai fazendo essas ligações. E na letra B, a gente vai completar as frases com antônimo, né, adequado entre parênteses. Então, eu nunca vou ao clube. Qual o antônimo de nunca? Nunca é sempre. Então, a gente vai completar sempre com os antônimos. Tudo bem? Gente, essa foi a nossa aula de hoje. A gente vai encerrar na página 36 e eu queria que a gente fizesse as atividades, enviasse pelo aplicativo todo esse retorno. Eu agradeço por vocês terem assistido até aqui e aceito a opinião de vocês, se vocês preferem a aula dessa maneira, visualizando, ou se vocês preferem do modo antigo, gravando a aula e me visualizando. Tudo bem? Espero o retorno, beijinhos e até a próxima aula.